O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Segundo especialistas, a vantagem é maior para quem pensa em fazer negócio a longo prazo. Mas para a gente entender melhor essa mudança, eu converso agora com a advogada de Direito Tributário, Empresarial e Contencioso e procuradora do Estado de Pernambuco, Fernanda Braga. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla. Bom dia aos nossos ouvintes. Então, Fernanda, explica pra gente o que muda com esta medida. Então, Carla, esse é um benefício fiscal que o governo instituiu através da Lei 14.973, agora em 2024. E através desse benefício fiscal, os contribuintes vão ter a opção de atualizar os seus imóveis, né, o valor de custo de aquisição dos seus imóveis, desde que faça uma antecipação do pagamento do imposto, que seria devido no momento da alienação. O que significa isso? Atualmente, existe um imposto de renda de 15% sobre o ganho de capital, que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do imóvel e o valor de alienação desse imóvel. Então, pela legislação atual do imposto de renda, qualquer pessoa que aliene um imóvel que tenha um ganho de capital precisa recolher imposto com base na alíquota de 15% sobre esse ganho. A legislação nova, ela vai permitir que o contribuinte atualize a base de cálculo, ou seja, atribua ao imóvel o valor de mercado e não mais utilize como hipótese o custo de aquisição, desde que ele faça o pagamento em até 90 dias de uma parte de antecipação do que o imposto seria devido. A alíquota será de 4%. Acontece que, uma vez que esse imóvel venha a ser alienado no futuro, o contribuinte ainda vai ter que verificar se será necessário recolher a diferença de imposto. E essa diferença de imposto vai ser calculada com base no valor que ele antecipou agora, dentro desse prazo de 90 dias, e mais uma fórmula que leva em consideração uma tabela de alíquotas progressivas. E essa tabela de alíquotas progressivas leva em consideração o prazo de alienação. Então, quanto mais tempo o contribuinte fica com o imóvel, maior o desconto de imposto. Então, para aqueles contribuintes que pretendem vender o imóvel em curto prazo, não é uma opção vantajosa. Mas aqueles contribuintes que pretendem manter o imóvel no longo prazo, fazer as contas e identificar a economia fiscal pode ser uma grande vantagem. Então, Fernanda, pelo que a senhora explicou, essa medida ela traz algumas vantagens, né? Vale a pena, a longo prazo, você tentar fazer a antecipação do pagamento do imposto, não é isso? São várias questões que o contribuinte precisa levar em consideração. A primeira delas é a existência de um imóvel, né, que já tenha sido declarado e cujo custo de aquisição já esteja desatualizado. Essa é a primeira questão. A segunda questão é se esse imóvel vai ser mantido pelo contribuinte pelo menos por mais 3 anos. Se a intenção do contribuinte é vender antes de 3 anos, então não há nenhuma vantagem de economia fiscal. Mas se o contribuinte pretende ficar com o imóvel por mais de 3 anos, então já começa a existir alguma vantagem econômica. O último aspecto que o contribuinte precisa avaliar é se ele tem a disponibilidade de caixa para fazer essa antecipação do pagamento em até 90 dias. Porque para poder usufruir do benefício fiscal é preciso fazer o pagamento em até 90 dias, ou seja, até novembro de 2024. Né? Então, para as pessoas físicas, a redução pode chegar a uma diferença de até 11% do imposto devido no longo prazo, isso até o máximo de 15 anos. E para as pessoas jurídicas, a antecipação que deve ser feita no momento é de 6% de IRPJ sobre o ganho de capital e 4% de CSLL sobre esse ganho de capital, que, como eu mencionei, é a diferença entre o custo de aquisição e o valor do negócio, da alienação do imóvel. E, Fernanda, no caso do contribuinte que se interessou e quer realizar esse processo, como é que funciona? Bom, ainda será necessário aguardar o normativo da Receita Federal, que vai disciplinar a forma de realizar essa atualização. De todo jeito, o contribuinte deve ficar preparado para já ter a disponibilidade de caixa para fazer o pagamento em até 90 dias. Perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista, Fernanda, e até a próxima. Muito obrigada, Carla. Um bom dia a todos.
No Moído do dia de hoje, nós conversamos com a advogada de Direito Tributário, Empresarial e Contencioso e procuradora do Estado de Pernambuco, Fernanda Braga, que explicou a nova medida do governo federal que vai permitir que donos de imóveis possam atualizar o valor do bem até dezembro e assim pagar um imposto menor sobre a venda. Porém, como explicou a Fernanda, quem se interessar por essa medida terá que fazer a quitação do tributo em até 90 dias. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.